Sejam bem-vindos a mais este momento, onde eu preparei uma palavra de Deus para tocar no seu coração. Eu me chamo Soraya, eu faço parte da Igreja do Evangelho Quadrangular de Sapezal e eu sempre venho aqui com uma live para trazer uma palavra de Deus para vocês. Eu estava um pouco sumida, eu tive que me ausentar por alguns dias, mas graças a Deus estou de volta e eu tenho uma palavra muito forte para tocar no seu coração, uma palavra que eu tenho certeza que vai falar muito com você. O tema dessa noite é vença os seus medos. Nós passamos por tantas situações difíceis, situações complicadas, e vencer o medo é a certeza que Deus está operando em nossa vida. Então eu peço para você, nesse instante, que você feche os seus olhos, que você eleve seu pensamento a Deus, para que nós possamos entregar este momento na presença do Senhor, amém? Senhor meu Deus, meu Pai querido, obrigado, Senhor, porque mais uma noite estou aqui, Pai, presente em seu santo nome, Pai, para trazer uma palavra de crescimento, uma palavra de conforto, uma palavra onde falará com os nossos corações, aonde o Senhor estará ministrando em nós, Pai, para que nós possamos entender a importância de voltar os nossos olhos, a nossa vida, colocar nas suas mãos, Pai, para que a sua vontade seja feita. Fale conosco essa noite, esteja conosco a cada instante, para que nós, após o término dessa live, nós possamos estar ainda mais fortes e aliançados contigo. Eu entrego este momento em suas mãos, Pai querido, para que seja feita sempre a sua vontade, pois nós oramos em seu nome. Amém? Amém, meus queridos. Que bom que vocês estão nos acompanhando. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão me assistindo nesse momento. Um abraço ao Cícero, um abraço à Magnólia. Saudades, viu, Magnólia? Foi pouco tempo que a gente passou junto, mas foi gratificante. Saudades dessa terrinha aí bacana, né? A palavra dessa noite, ela vem nos falar sobre medos, né? Quantos medos nós enfrentamos, quantas vezes nós passamos por situações que nos deixam angustiados, que nos deixam aflitos. E eu sempre costumo falar que o medo, ele não vem de Deus, porque nós temos a certeza que Deus, ele opera em nossas vidas, nós temos a certeza que Deus está conosco. E quando nós deixamos o medo dominar a nossa vida, dominar a nossa cabeça, quando o medo, a gente permite que o medo venha dominar as nossas ações, nós estamos permitindo que o inimigo venha tomar conta de nossa vida. E a palavra que eu venho trazer para você essa noite é para que você vença todos os seus medos, para que você tenha certeza que quando Deus, ele está conosco, ele tem uma promessa em nossa vida, e essa promessa ele vai cumprir. Então o que nós temos que fazer o quê? Confiar, entregar na presença de Deus todos os nossos anseios e deixar que ele venha agir em nós, agir em nosso coração, agir em nossa vida, agir no nosso pensar, agir no nosso coração, é permitir que ele venha e faça a sua obra em nós. Então eu peço para vocês que vocês abram a palavra em Números, capítulo 13. Nós vamos estar vendo algumas passagens desse capítulo que será o ponto-chave para a palavra dessa noite. Números, capítulo 13, eu vou começar a ler um pouquinho do versículo 1, daí conforme eu for mudando, eu vou passando para vocês. Amém? Então o capítulo 13 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Então aqui esse começo a gente já entende assim:
Deus, ele fez um pedido a Moisés. E aqui ele já está afirmando o que ele daria ao povo de Israel. Olha só, envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Então aqui nós já temos a promessa, uma promessa que Deus fez e com certeza ele irá cumprir, que é dar a terra prometida ao povo de Israel. Ok? Vamos agora lá no versículo 25. Números, capítulo 13, versículo 25. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto. E eles e a toda a congregação mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Esses são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jubezeus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que havia espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Amém? Vamos até aqui. Bom, o que nós vimos no começo da leitura desses versículos? Nós vimos que Deus, ele confirmou o que ele havia prometido. Mande homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Essa que era uma promessa de Deus. Ele está afirmando que ele iria dar. Quando esses homens foram à terra, espiaram, analisaram tudo ao redor, analisaram a cidade, eles voltaram com medo. Olha só. Eles voltaram com medo. Eles ficaram com medo de tudo que eles viram. Eles confirmaram o que Deus já havia dito, que era uma terra que mana leite e mel, mas que era uma terra que habitava de povos poderosos e uma cidade muito fortificada. Bom, até aqui nós vimos que mesmo com a promessa de Deus, mesmo com a certeza que aquela terra seria do povo de Israel, os homens que ali foram tiveram medo. E aí eu venho confrontar você com essa palavra. Que atitude nós temos que ter diante dos problemas que surgem em nossa vida? Eu sempre digo e eu sempre falo, principalmente para as pessoas que fazem parte da minha célula, eu tenho uma célula na minha casa, e eu sempre falo para eles que o medo, a angústia, a dúvida não pertence a Deus, ok? E o que a gente deve fazer então? O que nós devemos fazer com o medo que surge? Porque nós não temos uma fórmula para dizer que a partir de agora, a partir do momento que eu aceito a Jesus, ou a partir do momento que eu decidi seguir a Jesus,
eu tenho uma fórmula aonde os meus problemas vão acabar. Não, muito pelo contrário. Quando nós somos fiéis a Deus, fiéis à sua palavra, porque nós somos baseados na palavra do Senhor. Quando nós somos fiéis à sua palavra, quando nós somos obedientes a Deus, quando nós entendemos que tudo que acontece tem um propósito, né, em nossa vida, que Deus ele tem promessas a serem cumpridas e ele vai cumprir em nossa vida. Quando nós entendemos isso, nós também temos que entender que o inimigo ele fica furioso. Por que ele fica furioso? Porque ele quer nos cegar, ele quer tampar os nossos olhos, nos dando a sensação de conforto, de paz, que está tudo bem, mas os problemas eles estão ali. A diferença entre aqueles que confiam em Deus e aqueles que não confiam em Deus é que os medos eles podem vir e surgir em nossas vidas, mas nós devemos e temos que entregar esses medos nas mãos do Senhor e deixar que Ele venha agir em nós. Aquele que é fiel a Deus e aquele que crê em Deus sabe que Deus vai agir e sabe que Deus vai cuidar de toda a situação. A nós cabe a oração, a nós cabe a fé, que tem que ser inabalável, a nós cabe ter a certeza e permitir que Deus venha e haja na nossa vida. Agora, aquele que não crê em Deus, ou que não é obediente à sua palavra, ou que a sua fé é uma fé que é menor que um grão de ervilha, o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai sentir medo e ela não vai conseguir enfrentar os problemas. Quando nós somos aliançados por Deus, nós enfrentamos os problemas. Quando nós temos a certeza que Deus está nos sustentando, nós enfrentamos o problema. E aí eu venho e pergunto para você, diante dos seus problemas, diante das suas angústias, diante da situação a qual você está passando, eu não sei quais são as situações que você vive, que você está vivendo, ou quais são os medos que surgem aí na sua vida, mas eu questiono você o seguinte: quem que você quer ser? Ou quem que você quer se espelhar? A esses homens que diante de uma situação tiveram medo e não quiseram entrar na terra, não confiaram na promessa de Deus, ou você quer ser como Caleb, que disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Caleb, ele entendeu a promessa de Deus. Caleb confiou na promessa de Deus. Caleb foi obediente àquilo que Deus havia dito. Caleb não teve medo. Caleb disse, Caleb fez calar o povo diante de Moisés. E você? Você vai calar os seus medos diante de Deus ou você vai se diminuir perante os seus medos? Qual será a sua postura? Qual será o seu entendimento? Você quer seguir os caminhos de Deus entendendo que nesses caminhos surgirão medos sim, problemas sim, porém você vai os entregar na mão de Deus? Ou você vai fazer como esses espias, vai se acovardar diante dos seus problemas? Irmãos, eu venho dizer para vocês essa noite, confie em Deus, confie no Senhor, confie na promessa que Ele tem para a sua vida. Tenha a certeza que Deus irá agir no momento certo. Nós precisamos passar por provações, nós precisamos passar por essas lutas para que nós possamos nos tornar pessoas ainda melhores.
uma prova, uma luta, não é um castigo de Deus. Não, muito pelo contrário. É para nos mostrar o quanto nós somos fortes e capazes de enfrentar qualquer adversidade que venha surgir. Nós somos fortes porque Deus está conosco, Deus nos sustenta, Deus nos ampara. Confie plenamente nele. Seja como Caleb. Não se acovarde diante da situação. Não tenha medo. A prosperidade espiritual, a prosperidade material, a prosperidade enquanto pessoa, ela surgirá no momento que você não se acovardar diante dos seus medos. Tenha fé, confie em Deus, confie na promessa que Deus tem para a sua vida. Acredite, creia verdadeiramente, porque Deus ele vem e derruba sobre você bênçãos sem medidas. Se nós soubéssemos o tamanho, né, da bênção que Deus tem para nos entregar, nós não ficaríamos com medo. Se nós soubéssemos quanto que Deus tem preparado em nós, feito por nós, né, para que nós sejamos pessoas ainda melhores, nós não sentiríamos medo. Esse medo é como se a gente desistisse ou não entendesse o propósito de Deus na nossa vida. E não é isso que Ele espera de nós. Ele espera que nós façamos como Caleb fez, que nós enfrentemos os nossos medos, que nós não venhamos nos diminuir diante da dificuldade. Não é isso que Ele quer. Ele quer que você cresça, Ele quer que você se torne uma pessoa melhor, uma mulher melhor, um homem melhor. Ele quer que você se torne um ser humano ainda melhor. Por isso as provas, por isso as lutas, por isso as dores. Nós podemos chorar, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Isso é certo, isso é fato. Então entendam isso, não sintam medo. Coloque as suas angústias, coloque as suas provações, as suas dúvidas nas mãos do Senhor. Crie um relacionamento, crie uma intimidade com Deus e deixe Deus vir agir na sua vida. E você estará se fortalecendo como uma pessoa, melhorando como um ser humano. Nós podemos, isso é possível. É possível enfrentar os nossos medos, sim, desde que você confie em Deus. Então confia em Deus, se entregue verdadeiramente a Ele. Quando você sentir no seu coração aquele sentimento de angústia, de medo, olha para o céu, olha para Deus, peça socorro a Ele e Ele vem te socorrer. Clame a Ele e Ele vem te atender. Deus ele não está com a mão dele retida, Deus ele está com a mão dele estendida para você, esperando você o chamar, esperando o seu pedido de socorro. Basta você crer em Deus. Amém? Eu espero que você possa entender a importância da obediência da palavra, a importância da confiança em Deus, a importância de estar com a sua vida debaixo da proteção de Deus. Essa proteção ela é necessária para que a gente possa vencer tudo. Estarmos debaixo da proteção de Deus, da palavra do Senhor, nos faz mais do que vitoriosos. Nós já somos vitoriosos, porque Deus nos escolheu como seus filhos amados. Isso já é uma vitória. O que Deus fez por nós, Deus morreu na cruz, né? Deus colocou seu filho para morrer por nós na cruz. Seu único filho. Isso já é uma atitude, isso é uma prova de amor para conosco. Então confie plenamente em Deus. Deixe Ele agir na sua vida. Vença os seus medos. Enfrente-os. Não permita
que eles sejam maiores que você. Muito pelo contrário, você é maior do que os seus medos, porque você tem um Deus poderoso, o Deus do impossível, o Deus que faz o sobrenatural agir em nós. Creia somente nisso. Siga a palavra do Senhor. Confie nessa palavra que vem para te abençoar e que vem para mostrar para você que você é capaz de vencer os seus medos. Amém? Eu quero deixar meu beijo a todos vocês, né? Os meus familiares, a Magnólia, as minhas primas, também amo vocês. Fiquei muito feliz de poder reencontrar vocês para que a gente possa voltar a ter esse vínculo familiar. A todos vocês, meus amigos, meus irmãos da igreja, né? Eu agradeço a presença de todos vocês e a todos vocês que irão assistir esse vídeo. Confie em Deus. Deixe Ele agir no seu coração. Vença os seus medos. Olhe para o céu. Ali está o seu socorro. Creia e você terá vitórias. Amém? Obrigado pela presença de todos vocês. Eu quero deixar aqui ainda o meu canal no YouTube, Soraya Aimoré Eleutério. Entre lá tem vídeos, lá tem palavras abençoadoras para vocês. Deixe seu like, aperte o sininho, acompanhe, porque eu fiz esse canal especialmente para vocês, para que vocês possam crescer e aprender junto comigo. Então entre lá, se inscreva e deixe seu like. Amém? A palavra de hoje é essa: vença os seus medos, siga em frente com a cabeça erguida, não permita que nada e ninguém venha falar que você é uma pessoa incapaz de vencer os seus medos. Você é mais do que vitorioso, porque você tem um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. Um grande beijo a todos. Semana que vem eu volto todas as quinta-feiras para trazer para você uma palavra abençoada. Eu espero que você esteja comigo, me acompanhando aqui pelas lives no Facebook e também pelo meu canal. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem.